E eu queria saber como é que foi para você acompanhar aquela seleção portuguesa que ele chegou a treinar, que na minha opinião foi um dos melhores elencos aí que a seleção portuguesa já teve, com o Deco, com o Cristiano Ronaldo, com o Raul. Eu queria que você fizesse esse comentário breve aí do Felipão na Europa, nessa Eurocopa também que ele chegou a treinar a seleção portuguesa. Então, no- foi nesse período exatamente do Filipão na seleção portuguesa que eu mais cobri, né, o Filipão, e consequentemente quando eu tive mais problemas com o assessor de imprensa dele, né? Porque muitas vezes eu estava aqui no Brasil escrevendo sobre, né, a trajetória do Filipão na Europa, né? Na seleção de Portugal, depois no Chelsea e tal. Então, vira e mexe, às vezes você precisava esbarrar no assessor para ter algum contato, ter alguma informação, né, mais próxima, alguma coisa, ou checar uma informação sobre o Filipão. E no caso, o assessor, não quero transformar aqui o assessor do Filipão na notícia principal, né? Eu sei que a pergunta é sobre o Filipão. Mas muitas vezes o assessor dificultava esse meio campo, entendeu? Facilitava para outros jornalistas com os quais ele tinha mais afinidade ou mais acordos ali e tal, de olha, eu te dou essa informação, mas você publica isso, ou faz uma entrevista com o Filipão, mas faz com o meu outro cliente aqui, entendeu? Eu que trabalhava na Folha, eu tinha autonomia e liberdade, então eu não entrava em acordo, não. Eu sou da Folha, eu quero entrevistar o Filipão. Não, mas você precisa falar pro Filipão, você precisa falar desse jeito sobre isso, perguntar só sobre isso e tal, e ainda, se possível, aqui, ó, fazer uma matéria com esse outro jogador aqui meu tal. Não tem acordo, amigão. A gente tá pedindo uma entrevista. Se você quiser conceder entrevista, ótimo. Se não quiser, paciência. Eu não vou morrer porque eu não entrevistei o Filipão, nem a Folha de São Paulo vai parar de ser publicada, porque o Filipão não quer falar, entendeu? Quer falar 200 vezes por JT. Então, era uma relação muito complicada, assim. E aí eu cobri a final da Eurocopa em 2004. Quando o Portugal chegou com aquela campanha épica maravilhosa até a final da Eurocopa, naquela época era um título inédito para Portugal, o país estava totalmente motivado, mobilizado. O poder que o Filipão tem de motivar, né, de unir as pessoas, aquela coisa da família e tal, ele fez isso com o país inteiro, cara. Então eu fui para Portugal cobrir a decisão, era um fenômeno, um negócio surreal. A gente lembra de 2002 ali, que o Brasil meio que muito se uniu, né? Poeira para 2002 e tal, e vamos lá e ganhar uma Copa. Cara, eu tava vendo o mesmo roteiro, o Filipão fazendo em Portugal. O que ele mobilizou é um negócio surreal, a capacidade que ele tem de fazer isso. Todo mundo com bandeirinha de Portugal nas casas, nas janelas, tal. Só que, só que perdeu a final, né? Ele perdeu duas vezes para a Grécia. Ele perdeu para a Grécia na fase de grupos, né? E perdeu para a Grécia na final, o que é uma coisa surpreendente, porque a Grécia tinha um time muito feio na forma de se jogar, né? Eu sei que discutir beleza em futebol, discutir beleza é subjetivo, né? O que eu acho bonito ou bonita, você pode achar feio. Mas a Grécia era um time que jogava todo na defesa, na retranca, jogava por uma bola, no contra-ataque, uma bola parada. E Portugal era um time muito mais vistoso, né? Muito mais atrativo, tal. Então, para muita gente é um pecado do futebol a Grécia ter vencido. Então, mais ou menos para mim, aquela derrota é o 7-1 do Filipão no Brasil e em Portugal. Porque foi uma euforia enorme e depois uma depressão, né? Porque Portugal nunca tinha sido campeã de nada importante, recebe uma Eurocopa, faz uma campanha espetacular, tem um time espetacular, né? Que tem jogadores da geração mais antiga, né? Do Figo, do Rui Costa, e gente sensacional chegando como o Cristiano Ronaldo, né? Então o Filipão tinha um material humano muito bom, a seleção de portuguesa era muito forte, né? Aliás, ainda é. Então, em 2006 eu cobri a Copa, cobri especialmente até o momento em que ele foi eliminado. Eu não fiz todos os jogos de Portugal, fiz poucos jogos, mas eu estava na semifinal Portugal e França. E ali eu fui cobrir, fui no CT cobrir a seleção de Portugal. De novo, tive problemas de acesso ao Filipão ali e tal, assim. Não que eu quisesse ter coisa exclusiva em Copa do Mundo, é difícil fazer isso, né? Mas um pouco ali pela truculência do seu querido assessor. Né? Então ali tivemos um problema um pouco mais sério, mas né, vida que segue, né? Portugal perdeu a semifinal, eu fui cobrir a final, né, feliz da vida, entre França e Itália. Então, basicamente foi isso, né? Uma cobertura muito à distância, mas com alguns momentos importantes dessa seleção de Portugal que eu estava presente e que eu reconheço o Filipão como um dos grandes vencedores, talvez para muita gente, ele está no pódio da história dos técnicos brasileiros. Para mim, o maior técnico brasileiro da história é o Tele. E aí depois você pode discutir algumas figuras, mas pelo número de títulos conquistados, pela importância de alguns desses títulos, o Filipão foi campeão do mundo em 2002, né? Ele ficou muito marcado pelo 7-1, mas ele levou o Brasil ao título mundial. E esse poder que ele tem, maior campeão da Copa do Brasil, Libertadores e tal,
E o trabalho que ele já, por exemplo, agora, já veterano, né? Quando talvez ele ia trabalhar como diretor, tá fazendo um trabalho excelente no Atlético Paranaense, né? Então, assim, ele é um cara que tem muito comando, jeito, né? Acho que ele está tentando se modernizar um pouco com o Paulo Turra como auxiliar, não mais o Murtosa. Já deu para ver isso no título brasileiro que ele ganhou no Palmeiras, né? Então, assim, eu não tenho nada contra o Filipão. A gente teve algumas rusgas e problemas ao longo das nossas carreiras, né? Que elas são, né, contemporâneas, né? Ele até, por exemplo, eu torci muito, né, eu torço pro Ajax, né? Então, eu gosto muito do sucesso que o Ajax teve no Mundial em cima do Grêmio dele. Ele não gosta disso, né? Teve uma vez que o Filipão, quando ele me ameaçou, ele até falou assim: esse jornalista aí precisa descer dos tamancos holandeses que ele usa, que ele sabe que eu torço pra Holanda, né? E a Holanda sofreu muito na mão do Filipão, né? A Holanda foi eliminada na Eurocopa de 2004 e foi eliminada na Copa de 2006 pelo Filipão. Mas ele ficou com essa dorzinha no coração, essa mágoa de ter perdido com o Grêmio a final do Mundial pro Ajax.